Sabe aquela história de virar o jogo? Hoje a gente vai ver como uma ferramenta da lei, que já foi vista como vilã, acabou se tornando uma verdadeira heroína. A base para nossa análise é o livro do Owen Fish, A Medida Cautelar dos Direitos Civis, e vamos entender como uma ordem judicial que antes servia para reprimir foi, olha só, reinventada para proteger. Então, a grande questão que fica é essa, né? Como é que a medida cautelar, que, vamos ser sinceros, tinha uma forma horrível de ser usada para esmagar sindicatos, de repente vira a chave e se torna uma das ferramentas mais poderosas na luta por igualdade? É uma virada de roteiro em tanto. Ok, para a gente entender essa reviravolta, a gente precisa dar um pulo lá atrás. No início de tudo, a medida cautelar era tipo o último recurso mesmo. Sabe, ninguém chegava pedindo uma logo de cara. Na verdade, os próprios tribunais olhavam para ela com uma desconfiança enorme, quase como algo que era melhor nem mexer. Mas por que essa desconfiança toda? Bom, a chave está num conceito chamado hierarquia de remédios. Imagina só uma espécie de ranking das soluções da lei. Lá no topo, no pódio, estavam coisas mais comuns, como uma indenização em dinheiro. Agora, a medida cautelar, essa ficava lá no fim da fila, bem lá embaixo. E olha, conseguir uma ordem dessas era uma maratona, uma verdadeira corrida com barreiras. Pensa bem na jornada. Primeiro, acontecia alguma ilegalidade. Aí, era preciso tentar de tudo. Pedir dinheiro de indenização, por exemplo. E só depois de provar, sabe, provar que nenhuma outra solução ia adiantar, só aí um juiz talvez, e olhe lá, cogitasse emitir essa tal ordem extraordinária. A cabeça das pessoas na época era exatamente essa. A medida cautelar era o quê? Um remédio extraordinário, a ser usado apenas se todo o resto falhar. É como se fosse uma cirurgia de emergência, sabe? Aquele último recurso que todo mundo torce para não precisar usar. Mas claro, essa fama toda de remédio perigoso não veio do nada, né? A verdade é que, por décadas, a medida cautelar foi usada como uma verdadeira arma. Só que não para proteger quem precisava, muito pelo contrário. Era para frear o progresso, para impedir o avanço de direitos sociais e econômicos. E essa linha do tempo aqui, nossa, ela escancara o estrago. A gente vê a medida cautelar virando a ferramenta preferida para ir contra os sindicatos, como lá no caso Debs, que simplesmente acabou com uma greve enorme. Depois, no caso Lochner, ela foi usada para derrubar leis trabalhistas. E não para por aí. Em Ex parte Young, impediu que os estados regulassem as grandes corporações. Quer dizer, ficava claro que era uma ferramenta do poder e não da justiça. Olha, tanto abuso assim, é óbvio que ia dar em alguma coisa. Gerou uma reação muito forte. A desconfiança era tão gigante que o próprio Congresso teve que entrar na jogada. Foi aí que surgiram leis como a Norris LaGuardia, que foram feitas para literalmente colocar umas correntes nessa ferramenta, sabe? Para limitar o poder dela, principalmente em conflitos trabalhistas. E é exatamente aqui que o roteiro dá um giro de 180 graus. Chega o movimento dos direitos civis, pega essa ferramenta com a pior reputação possível e a transforma. Eles pegam o que era um porrete e reforjam em uma espada em nome da justiça. É sensacional. O autor, o Fish, ele dá um nome para esse momento, o Triunfo de Brown. É uma homenagem, claro, àquela decisão histórica que lutou contra a segregação nas escolas. E o ponto aqui não é só que virou uma página na história do direito, é como se tivessem começado a escrever um livro completamente novo. E aqui está a grande sacada do Fish. Ele argumenta que o problema nunca foi a ferramenta. Nunca. O problema era para que ela estava sendo usada. A partir do momento em que a causa passou a ser a luta pela igualdade racial, uma causa inquestionavelmente justa, a percepção sobre a medida cautelar mudou da água para o vinho. A ferramenta era a mesma, sabe? Mas a lente pela qual ela era vista, essa era totalmente diferente. E o mais legal é que essa mudança de cabeça não ficou só no papel, na teoria. Ela teve consequências práticas e bem grandes. Gerou inovações, criou novos tipos de ordens judiciais que, no fim das contas, deram aos tribunais o poder de agir muito, mas muito maior. Então, essa nova fase trouxe para a gente basicamente 3 tipos principais. Primeiro, a preventiva, que é a mais clássica, né? Aquela ordem para simplesmente parar de fazer isso aí que está errado. Depois, a gente tem a reparatória, que já dá um passo além. Ela não só para, ela busca corrigir um dano que já foi feito, tipo anular uma eleição que foi discriminatória. E por fim, a mais impactante de todas, a estrutural, feita para redesenhar instituições inteiras, como um sistema escolar que separava alunos por raça. E essa medida estrutural,
Essa sim é a grande virada de chave. Pensa bem, não se trata mais de impedir uma coisinha errada aqui ou ali. Agora a gente está falando de um juiz supervisionando a reforma completa, de ponta a ponta, de uma instituição inteira. Pode ser uma escola, uma prisão, o que for, para garantir que ela se encaixe na Constituição. A escala disso era algo completamente inédito. Mas essa nova abordagem fez mais do que só criar novas ferramentas. Ela, na prática, quebrou as regras do jogo. A forma como se pensava uma solução legal, bom, ela foi virada de cabeça para baixo. A regra antiga tinha o nome individuação. A ideia por trás era que a ordem judicial tinha que ser cirúrgica, sabe? Como um bisturi mesmo, super precisa, mirando em uma pessoa específica para proibir um ato específico e para beneficiar uma outra pessoa específica. Tudo no singular. Aí veio a medida cautelar dos direitos civis e, bum, explodiu essa regra. De uma hora para outra, o alvo não era mais o fulano de tal, mas sim uma instituição inteira. O comando deixou de ser um pare de fazer X e virou uma ordem bem mais ampla, tipo, não discrimine. E a parte mais radical de todas, o benefício não era para uma pessoa, mas para um grupo social inteiro. Uma mudança brutal. E com isso a gente chega no coração do argumento. Para Fis, essa história toda é a prova de que aquela hierarquia antiga de soluções, sabe? Aquela escadinha, simplesmente não faz mais sentido. Ele defende que essa visão tradicional precisa sair de cena para dar lugar a uma concepção não hierárquica. O que isso quer dizer? Que não existe uma solução padrão que é sempre a melhor. A escolha certa vai depender do contexto, do problema específico que está na mesa. O que nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Uma ferramenta deve ser julgada pelo que ela é em si ou pela finalidade para a qual ela é usada? A história da medida cautelar parece mostrar que talvez o valor de um instrumento não está nele mesmo, mas sim em quem o usa e para quê. A mesma ferramenta que no momento serve para oprimir, no momento seguinte pode ser a chave para libertar. É algo para se refletir.